Vamos iniciar a gravação. Ok. Muito bem, aqui estamos com a essa aula. Deixa eu só consertar ela aqui, que não é 98, é 9. Como que vocês estão aprendendo? Como é que está a situação aí? Vão relembrando as aulas, estão fazendo as atividades. A semana passada não foi possível ministrar a vocês, mas hoje estamos aqui para a glória de Deus. Vamos continuar, estamos na reta final. São 12 módulos, nós vamos fazer um nono agora, e fica faltando apenas 3. Esperamos que tudo corra bem. Ok. Vamos lá, agora está ok. Perdão, irmão, só mais essa vez, deixa eu falar. Eu ouvi a máquina dizer que essa ligação, essa gravação está sendo gravada. A única coisa que eu consegui ouvir. Mas o senhor falando eu não ouço. Tem. Alguma coisa que está errada aí, pastor, o irmão José, porque está todo mundo me ouvindo. Se tiver mais alguém que está ouvindo, vocês falam que a gente reconhece, viu? Eu acho que é o fone dele lá mesmo. Ok. Vamos lá. Então, vamos para o módulo 9, mentoria para novos plantadores. Daqui para frente, agora, está pensando em cada um como líder, né, de plantação. Agora você vai se tornar o mentor, ok? Irmão Zezé, você levantou a mão. Não, ele tá, não é... Pode falar, irmão Zezé. Não. Nada, não. Vamos lá. Aí nós tivemos, então, aí recapitulando, né? Os módulos, nós já vimos a análise da comunidade, novos contatos e conversões, fazendo discípulos, pessoas em grupo de plantação, grupos de plantação, membresia, pessoas batizadas, multiplicação de discípulos, novos líderes com pequenos grupos de plantação e novos líderes desenvolvendo grupos de plantação. Hoje nós vamos ver o módulo 9, que é mentoria para novos plantadores. Está com algum probleminha nos slides aí que eu acabei não mudando ali? Qual é o nosso objetivo? Quando você finalizar esse módulo número 9, você vai estar capacitado para acompanhar intencionalmente e eficazmente seus novos líderes e discipulados. Novos líderes e discípulos, multiplicadores, em seu processo de desenvolvimento de pequenos grupos de plantação, para que suas competências como novos líderes se desenvolvam em favor da plantação de novas igrejas. Então, esse é o que você vai estar sendo capacitado nessa aula de hoje, para poder você, de uma forma intencional, de uma forma eficaz, desenvolver, né, pessoas para que possam trabalhar com novos grupos de plantação, e esses novos líderes venham desenvolver
a plantação da nova igreja. Então, você vai estar agora como líder de plantadores, né? Como um mentor de pessoas que estão plantando igreja, ok? Na frente de pequenos grupos, pontos de pregação ou até mesmo missão. Hoje nós vamos precisar que você nos ajude na leitura. Estamos com poucos alunos hoje, mas eu preciso que você nos ajude com a leitura, ok? Então, nós estamos vendo aí, primeiro grupo, a mentoria de Moisés. Ele anima, ou seja, levanta a autoestima e impulsiona na tarefa daqueles que são os seus liderados. Que pode ler para nós Deuteronômio 1:38, outro pega Deuteronômio 3:21 e 22. Deuteronômio 1:38, 3:21 e 22. Amém, pastor Carlinhos. Deuteronômio 1:38. Posso ler? Pode ficar à vontade. Diz assim: Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele fará herdar a Israel. Ok. Moisés está animando a Josué, né, para que ele possa entrar, fazer a obra que ele foi chamado a realizar. Então, o papel do mentor, o papel do líder é animar aqueles que estão dentro da sua liderança, né? O líder ele precisa ter essa visão de despertar nas pessoas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, despertar que as pessoas possam se animar a fazer, né? Então, você não pode ter um pensamento, digamos assim, pessimista, né? Diante das dificuldades. O líder ele precisa ter uma visão principal, ter uma visão de vitória, ter uma visão de que Deus está no negócio e que vai sair a vitória. Nós precisamos confiar. É um trabalho de fé. É um trabalho de confiança mais no poder de Deus do que, na verdade, nos nossos talentos, nas nossas habilidades, naquilo que nós conhecemos e podemos fazer, né? Então, precisamos confiar no poder de Deus. Aí, Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele o fará herdar Israel. Era um momento de transição. O povo estava acostumado com a liderança de Moisés, viu tudo que Deus fez através de Moisés, e agora está chegando o momento de ele fazer a transição dessa liderança para Josué. A gente sabe que quando se faz uma transição de liderança, muitas vezes existe aquela desconfiança, existe aquele receio de que o novo líder ele não vai corresponder à altura do líder que está à frente, né? Mas é necessário que tenha esse ânimo, que haja essa autoestima, essa valorização da nova liderança, esse motivar, esse impulsionar para que a tarefa ela seja realizada, ok? Êxodo 3, 21, 22. Boa noite, a paz, diz assim a palavra. Ordenei também a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos viram tudo o que o Senhor, vosso Deus, tem feito àqueles dois reis,
Assim fará o Senhor a todos os reinos nos quais passarás tu. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus, ele é o que peleja por vós. E orei pedindo graça ao Senhor naquele tempo, dizendo. Pastora Ruth, qual que a senhora leu mesmo que eu falei errado aqui? Êxodo 3, 21, 20, até o 22, mas eu Ah, acabei passando para o 23. não, Não, eu li até o 22. eu falei Eu li errado, até... é Deuteronômio 3, 21, 23. Então, é Deuteronômio 3, 21 e 22. Ah, então tá, obrigado. De nada. Eu falei Êxodo em vez de Deuteronômio, então tá tudo bem. Bom, o que está acontecendo aí? Moisés está trazendo à memória do povo tudo que eles tinham visto, inclusive Josué, que fazia parte ali acompanhando Moisés na sua liderança. E o que é o desejo dele? Animar para que eles não sentissem temor, receio, desconfiança ou qualquer outro sentimento que fosse de negativo diante daquilo que Deus tinha para eles. E aí ele dá uma palavra de bênção, porque o Senhor vosso Deus é o que vai pelejar por vós. Então, meus amados, nós temos que entender o seguinte, que desde lá dos tempos passados, desde que o Senhor começou o relacionamento com o homem, a sua criação e até o final de tudo isso, é Deus que vai estar pelejando. Então, você creia que na sua igreja local, por mais difícil que esteja, por mais complicado que possa ser, Deus está pelejando por você. O plantador, ele tem que ter essa ideia de que Deus está com ele, que a obra é dele e que ele vai pelejar. O que nós temos que fazer é confiar nesse Deus e irmos adiante para fazermos a obra da melhor forma e da melhor maneira possível, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Bem? Um outro ponto é Êxodo 17, do 8 ao 12. Se tiver com a literatura aí, pode ler para a gente, por gentileza. E veio Amaleque e pelejou contra Israel em Nefidim. E disse Moisés a Josué, escolhe-nos varões e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como lhe disse Moisés, pelejando contra Amaleque. E Moisés e Arão e Ur subiram ao cume da colina. E acontecia que quando levantava Moisés a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e se assentou sobre ela, e Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim houve em suas mãos firmeza até que o sol se pôs. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Esse é um texto extraordinário para nós fazermos uma reflexão a respeito do papel do mentor. Diante do projeto de plantação, cada pastor local, ele é considerado mentor de todos os plantadores que possa ter na sua congregação. Independente de qualquer coisa, nós vemos aí a questão da cobertura, da importância da cobertura de oração, da liderança pelos seus liderados.
Moisés pega, coloca o povo na frente da batalha, sob a liderança de Josué, e ele vai orar. E o texto é maravilhoso, porque nos mostra o resultado da intercessão de Moisés. Enquanto ele consegue estar com as mãos levantadas, o povo está vencendo, Israel está vencendo. Mas quando ele deixa seus braços por estar cansados, abaixando, Israel começa a perder. O inimigo começa a triunfar. Irmãos, isso é muito importante no papel de mentoria. Se você tem pessoas que desejam trabalhar com plantação, que o pastor, ou que o mentor, dentro do seu grupo de plantação de igreja, ele esteja cobrindo a sua liderança, os seus mentoriandos, com oração. É muito importante. E aí nós vamos continuar vendo aqui na nossa lição o papel que o mentor ele vai exercer sobre os seus liderados. Outro fator é o empoderamento, né? Conferir responsabilidade, conferir honra àqueles que estão na liderança, ok? Quem pode ler para a gente Números? Números 27, 18 ao 23. Números 27, 18 a 23. E o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem no qual há o Espírito, e imporás a tua mão sobre ele, e apresentarás diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, ele darás ordem na presença deles, e porás da tua dignidade sobre ele, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeçam. 21. E ele estará diante de Eleazar, o sacerdote, e a ele perguntará segundo o juízo de Urim diante do Senhor. Pela palavra dele sairão, e pela palavra dele entrarão ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, porque tomou a Josué e apresentou-o diante de Eleazar, o sacerdote, e toda a congregação. E impôs sobre ele as suas mãos, ele deu ordens, como o Senhor tinha ordenado, por intermédio de Moisés. Olha que maravilhoso, né? A gente vai estudando, vai aprendendo, vai relembrando a importância do líder abençoar aqueles que estão debaixo da sua liderança. Certamente, são dois pontos importantes. Primeiro, aquele que é o liderado ter respeito por aquele que preside sobre ele no Senhor. É muito importante isso. Essa hierarquia eclesiástica, ministerial, missionária, seja lá qual o nome que a gente dê, que haja esse respeito, tanto de quem está um nível acima na hierarquia, quanto aquele que está abaixo. Que haja um respeito mútuo entre as partes. Nesse caso aqui, nós vemos algo extraordinário. Deus mandou Moisés impor as mãos, juntamente com o sacerdote, para que eles fossem abençoados, para que houvesse essa bênção e fizesse o que o Senhor havia mandado, né? Colocar as mãos ali. Então, e vamos pensar um pouco além de plantação, vamos pensar, nós como pastores, dentro da nossa igreja local, pensar na nossa liderança.
A gente sabe que tem muitas igrejas hoje, locais, que não têm pessoas para liderar, jovens, damas, cavalheiros, escola bíblica, e às vezes o pastor tem que assumir essa responsabilidade. E quando se tem, o conselho que eu dou, aproveitando esse gancho, abençoa seus líderes. Se houver algum desconforto, algum entendimento diferente, chama a sua liderança, converse com ela, alinhe, faça o alinhamento para que isso possa ser de bênção na igreja local. E feito esse alinhamento, empodera, né? Confere responsabilidade, ajuda essas pessoas, ajude o seu pastor. Eu acho que ambas as partes precisam ser ajudadas, ok? Alguém aqui quer falar alguma coisa para a gente poder partir para o segundo ponto? Não? Então vamos em frente, vocês são ótimos alunos. Segundo grupo, a mentoria de Jesus. Agora vamos ver Mateus, os textos em Mateus. Primeiro ponto, ensina, forma e desenvolve sua tarefa. Quem pode ler para nós? Mateus 5:2. E ele passou a ensiná-los, dizendo: É curtinho assim mesmo, né? É só para mostrar que Jesus ele estava ensinando os seus discípulos. Para a gente ter essa ideia de mentoria com aqueles que nós estamos liderando, que é não abrir mão do ensino. Jesus ele não abriu mão do ensino. Ele ensinou os seus discípulos para que eles depois pudessem também ensinar a outros. Então, da mesma forma, se você tem um grupo de liderados, de plantadores que sejam, você precisa ensinar eles para que eles possam também ensinar a outros. Ele modela, é o exemplo a seguir. Mateus 11:29. Muito citado e muito conhecido. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Muito conhecido esse texto, né? Então, Jesus é um exemplo que seja a seguir. O mentor, ele precisa também, de alguma forma, se esforçar para ser um exemplo para aqueles que ele está liderando, ok? Desenvolver relações, criar relações saudáveis a longo prazo, responsabilidade e honra. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ok. Jesus, ele prometeu, né, que os seus discípulos, eles deveriam ensinar a outros discípulos a guardar todas as coisas. Esse verso também é muito conhecido, muito citado. E ele vai dizer que ele estaria com a igreja, com os seus discípulos, todos os dias, até a consumação dos séculos. O que isso vai nos levar a entender? Que quando você está com um grupo para você mentorear, você é mentor de um grupo, você não pode simplesmente falar assim, não, estão prontos. Sempre você vai estar procurando cuidar, procurando zelar, procurando ajudar, né? O próximo verso vai falar de fortalecer como resultado do amor de Deus, e assim sucessivamente. Então, não deixe
seu plantador, a sua liderança, caminhar sozinho. Caminhe com eles, caminhe junto, por saber, oriente. Nós, pastores, eu vou me incluir nessa fala, muitas vezes nós pensamos o seguinte: eu já ensinei, eu já falei, parece que não aprendem. E aí a gente se estaciona e acha que não precisa mais falar. Por quê? Porque já falei, eu já ensinei. Quem vai fazer o curso Fundamentos 2, a formação de ministros, vai aprender, tem uma matéria lá, uma lição, que ele fala assim que nós não podemos nos cansar de falar, de ensinar. Mesmo que você tenha falado uma vez, fale de novo, fale 2, fale 3, fale 100 vezes, fale 1000 vezes. Mas é a mesma coisa, pastor. Então não fale do mesmo jeito, da mesma forma. Fale a mesma coisa de outras maneiras. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre comunicação, que quando uma pessoa ela não entende o que você está falando, a culpa não é dela, a culpa é de quem emite a comunicação. Então, muitas vezes precisa se falar de uma outra forma, de outro jeito, às vezes de forma visual, ver como que a pessoa vai entender, ver como que ela vai assimilar isso. Tem pessoas que realmente é difícil, você fala e às vezes a pessoa não quer aprender. É difícil, mas nós, como no nosso papel de líderes, de educadores, nós precisamos buscar meio, buscar forma que as pessoas elas venham a compreender aquilo que nós estamos transmitindo, aquilo que nós estamos falando, para que elas cresçam em graça, cresçam em conhecimento. Serão 100% que vão aprender? Possivelmente não, mas a maioria sim. A maioria vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. E aqueles que se mostrarem resistentes, nós temos que sentar individualmente e conversar, e descobrir qual é a resistência, qual é a motivação que a pessoa não compreende, não entende. Na teoria, isso é simples, fácil. A prática é que vai levar você à experiência e a desenvolver uma liderança aí bem agradável, digamos assim, com bons resultados, e é isso que todos nós esperamos. Vou abrir de novo aqui uma oportunidade para você fazer algum comentário, alguma pergunta. Ninguém quer falar nada. A tua fala enriquece a nossa aula. Ok. Vamos para o terceiro ponto, que é a mentoria de Barnabé. Sentindo voltar aqui. Quem pode ler para nós Atos 9, 27? Amém, pastor. Atos 9, versículo 27 diz assim: Então Barnabé, tomando-se consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como o caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como com Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E Até o 29, andavam com por favor. eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falavam ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também ou contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ok. Esse texto a gente já estudou ele em outros modos, ele aqui volta para nós, e a gente vai aprender aí que Barnabé ele foi um excelente mentor, né? E foi ele que conduziu Paulo
ao conhecimento dos apóstolos, ao relacionamento dos apóstolos, tendo em vista que Paulo, quando ele se mostrou perseguidor da igreja, havia um certo receio. E Barnabé começou a fazer essa mentoria com o apóstolo Paulo. Então, até que ponto trabalhou com Saulo, né? Até que ponto Barnabé trabalhou com Saulo. E ele foi trabalhando aí, conduzindo Paulo. Esse é o papel do mentor. A gente fala mentor, irmãos, mas o trabalho do mentor, na verdade, é um trabalho de discipulado, de conduzir aquele discípulo até que um momento aquele discípulo ele passe a fazer outro discípulo. A gente usa o termo mentor, que fica mais chique, mais bonito, mas na verdade é um trabalho de discipulado, que é o que a igreja é chamada a fazer, é o que o pastor é chamado a fazer, é o que os obreiros são chamados a fazer, que a liderança da igreja vai fazer, que os crentes dentro da igreja foi chamado a fazer discípulo, discipular pessoas, conduzir pessoas para que elas possam chegar ao melhor conhecimento da verdade, e até que um ponto essas pessoas elas possam também discipular outras, e assim a igreja vai crescendo como uma grande rede de multiplicação. Qual foi o seu papel como mentor de Paulo? Capítulo 11, verso 26 e 25. 25 a 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ok, obrigado. Olha só que coisa interessante, né? A preocupação que Barnabé teve com Paulo, a ponto de buscar ele em Tarso e conduzir ele para a cidade de Antioquia. E o que aconteceu ali? Eles ficaram um ano reunidos na igreja. Fazendo o quê? Estudando, aprendendo, ensinando outras pessoas. O mentor conviveu com o mentoreado. E o mentoreado conviveu com o seu mentor. Então, desenvolveram aí relacionamento, crescimento, aprendizagem, de tal forma que aí surgiu o termo cristãos, né? Quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de pequenos cristos, devido ao trabalho deles, né? Devido à postura deles como cristãos, como discipuladores, então Barnabé se envolveu ao ponto de estar ali com Paulo, desenvolvendo relacionamentos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Por que um parênteses? A gente vai saber que logo na frente eles vão ter um desacordo. As ideias já não se encaixaram mais, houve uma discórdia entre eles e acabou Paulo seguindo por um caminho e Barnabé seguindo por outro caminho por causa de Marcos. Então, mesmo eles sendo os apóstolos estando ali, houve um momento acalorado entre eles, né? Alguns estudiosos dizem que Barnabé sumiu do cenário por um bom tempo e vai surgir depois quase que 16 anos de novo nos textos, né? Mas ele fez o seu papel ali de mentor, então de mentorear, de ajudar, de desenvolver e crescer, ok? Atos 13, 1, quando Paulo experimentou a maturidade em seu ministério. Amém, pastor. Vou ler. Havia na igreja. Pode ir. Quem vai? Pode ler. Pode. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaim, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Obrigado, irmão José. Olha só que coisa interessante. Agora, tanto Barnabé quanto Paulo é chamado a servir pelo próprio Espírito Santo, que está conduzindo ali a obra. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, mas eu ainda acredito plenamente, sem medo de errar, que o Espírito Santo está nos conduzindo e que nós precisamos ouvir a sua voz, assim como a igreja nos dias de Barnabé, nos dias de Paulo, ouviu a voz do Espírito. Aqui Paulo começa a desenvolver, a experimentar o chamado diretamente de Deus para a obra. Então nós precisamos colocar aquilo que a palavra de Deus diz, sem inventar nada. Quem hoje serve é chamado. Pode ter os seus pontos negativos, os seus pontos positivos? Sim, é claro, nós somos humanos e isso vai acontecer. A convivência que vai nos mostrar, é muito possível que se você conviver comigo diariamente, você vai descobrir um ponto negativo em mim, porque não sou perfeito. E, na verdade, ninguém é. A convivência. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós devemos suportar um ao outro por um bem maior. Qual é esse bem maior? A edificação da igreja, o crescimento da igreja, o fortalecimento da igreja, o desenvolvimento do discipulado. E nós, como mentores, precisamos entender isso, que aqueles que estão sobre nós no Senhor, aqueles que precisam ser respeitados, e aqueles que estão abaixo de nós precisam ser cuidados. Então, Paulo começa a experimentar aqui a maturidade no seu ministério de ser chamado agora para se envolver na obra. Quantas e quantas pessoas dentro das nossas igrejas locais não têm experimentado essa maturidade? Não têm olhado para o campo missionário, não têm olhado para a obra como eles sendo chamados de Deus para fazer a obra. Quem chama é Deus, quem chama é o Espírito Santo. E quando a pessoa diz não, ela está dizendo não para Deus, ela está dizendo não para o Espírito Santo. Ah, eu não tenho chamado. Não, todos são chamados. Todos são chamados para fazer discípulo, todos são chamados. Não há nenhum crente sobre a face da terra que não tenha sido chamado para ser discípulo. Ele é discípulo para fazer discípulo. E é isso que nós precisamos fazer com que a igreja entenda isso, que eles são chamados para fazer a obra. Bem? Outro texto, Atos 15, 40 e 16, do 1 ao 3. Pode ler de novo, irmão? Pode? 15, 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bons testemunhos os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam
e seu pai era grego. Ok, obrigado, Moisés. O que aconteceu? Qual foi o resultado do mentoreio de Barnabé com Paulo? Ele chegou a um ponto que agora ele começa a mentorear outros. Parece o texto meio sem conexo, mas é para mostrar que ele escolheu a Silas. E logo depois, no capítulo 16, ele vai chamar Timóteo. E é isso que tem que acontecer no nosso meio. Um mentor vai mentoreando o seu mentoreado e vai chegar um ponto que aquele que foi mentoreado, ele também vai se tornar um mentor e vai mentorear outros. Talvez seria mais fácil se a gente falar assim, né? Você discipula alguém e essa pessoa ela vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo maturidade e ele vai passar a discipular outro e assim vai crescendo. E aquele que discipulou outro, que já alcançou outro, o outro vai alcançar o outro e assim vai sucessivamente criando uma rede de mentoreio e uma rede de discipulado. Todos interligados e juntos, trabalhando juntos para o desenvolvimento e para o crescimento da obra de Deus. Hoje, se nós formos ver, a gente sabe que existe falta de liderança. Por que existe falta de liderança? Porque nós, pastores, cometemos um equívoco, para não dizer um erro, de não formar líderes, de não capacitar líderes, para que esses líderes eles pudessem se desenvolver e crescer. Então, vamos dizer que uma geração atrás, muito provável, não receberam o treinamento. Hoje, nós estamos no céu, irmãos. Estamos recebendo treinamento de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira, para crescermos e para desenvolvermos. Alguns anos atrás era muito difícil, era só quem tinha mesmo a vontade de participar, de se render, que poderia ser treinado. Eu, por exemplo, o meu primeiro treinamento na Igreja de Deus foi em 86, com o extinto ITB, Instituto de Treinamento Bíblico, que a gente ficava 15 dias em uma sala de aula aprendendo com material tudo em espanhol. E a gente ia ali com professores em espanhol, com material em espanhol, e uns se entendiam mais, outros não entendiam tanto, dependia de ajuda, mas era treinado, mas tinha que ter força e vontade. Os pastores precisam, nós nesse tempo agora, está uma carência muito grande de liderança. E nós somos chamados para fazer novos líderes. E como que nós vamos fazer? Usando essas ferramentas de mentorear, de discipular, de ensinar. Pastor, eu vou perder a paciência. Vai ter momento que sim. Vai ter momento que sim. Uma observação. Nós começamos o nosso curso com mais de 100 alunos. Hoje nós estamos em 13, com a minha pessoa. Quer dizer, quantos ficaram pelo caminho? Mas vamos focar nos que ficaram? Não. Vamos focar naqueles que vão chegar até o final. Depois dessa aula, nós temos mais 3 que chegaram, são os vitoriosos. Amém? E aí nós vamos continuar com vocês e vamos abrir o curso de novo. Não vamos parar. Porque se nós pararmos, perdemos. Né? Então, depois vamos ver o que nós vamos poder dar para vocês de curso, para vocês desenvolver. Mas o mais importante do que nós sermos treinados, nós sermos capacitados, é nós executarmos. Nós temos que ir para a execução. Mentoria é um compromisso a longo prazo. Então, não pode haver pressa. É feita através de reuniões periódicas entre o mentor e o mentorando.
Então, tem que ter uma estratégia. É muito importante, é bem provável que depois que a gente der esse curso para vocês, a gente comece o curso de mentoria, que é para vocês terem uma base de como vocês vão mentorear, e aí a gente vai desenvolvendo e vai crescendo. Aí seria bom vocês formar um grupo de pessoas para que vocês possam já começar também a mentorear essas pessoas. O mentor, ele identifica e trabalha pontos de ação específicos a cada reunião. Então, precisa conversação. Eu preciso saber qual que é a necessidade do que está sendo mentoreado, os pontos de dificuldades, os pontos que precisam ser alinhados, para que haja sucesso. Então, é um trabalho bastante estratégico, que requer tempo, que requer determinação, né? Mentoreando é quem toma as suas decisões, ou seja, o mentor vai dar as opções e ele vai fazer as suas escolhas dentro daquilo que é necessário. E não é um aconselhamento, porque o papel do aconselhamento é diferente, você vai aconselhar ali, é algo estratégico, é algo que vai se montar ou se elaborar um projeto de trabalho, onde vão colocar os pontos que são de dificuldades, os pontos positivos, os pontos negativos, analisar as estratégias, o que pode ser feito. Então, tudo isso vai ser feito nessa conversação, nessa reunião periódica com o seu mentor. Hoje não acontece isso, muitas vezes, entre o pastor e o plantador. Nós estamos trabalhando com plantação e a gente está tentando identificar isso, essa dificuldade que a gente está encontrando, muitas vezes, para chegar até o plantador, e o plantador, muitas vezes, ele se sente desanimado e sozinho, e aí acaba abandonando. Por quê? Porque muitos pastores não estão sentando conosco para ouvir o que nós estamos ensinando. Eles querem ir na força deles, do jeito deles, não tem o resultado, aí vem e volta com a frustração, sendo que a gente pode ajudar no aconselhamento, na mentoria, para que eles também possam ser abençoados. Bem? E aí, qual que é o foco da mentoria? Esse é os 3 pontos principais: espiritual, familiar e ministerial. Eu mandei aí para vocês um material, que não está aqui nos slides, que é o anexo 1, que fala sobre o registro do mentor. Tem aí esse material com algumas perguntas que você precisa fazer no tempo da sua reunião. Eu peço a você que depois dê uma olhada nesse material, para que você veja se tem alguma dúvida, pode adequar esse material ao seu contexto, ao contexto da sua igreja local, das suas necessidades, né? Para que você possa trabalhar esse lado espiritual, ministerial e familiar. São esses lados aí que você vai colocar o foco na sua mentoria. Então, ali tem as perguntas, né? Tanto perguntas de natureza espiritual, de natureza familiar e de natureza ministerial. Então, quando você for para a entrevista com o seu mentoriando, você pode ter e pode usar isso, né? Como um guia, como um roteiro, para você entrar ali na conversação. O que nós estamos aprendendo nesse curso, irmãos? Qual é a intenção dele? É nos dar estratégias, né? Estratégias que serão usadas e vão surtir resultados. Podem ser adaptadas? É claro que sim. Você vai usar isso dentro do seu contexto, mas ele vai te dar um direcionamento. E nós chegamos à 4ª convite intencional, que é a ferramenta do plantador. 4º convite intencional. Qual é esse 4º convite intencional?
São perguntas também, né? O texto ele é um só. Eu separei aqui para facilitar a nossa aprendizagem. Quão abençoado você se sente ao formar seu próprio grupo de plantação? Você perguntando para o seu mentoriano. Quão abençoado você se sente ao formar seu próprio grupo de plantação? Em que aspecto você crê que sua vida familiar e em torno da sua vida familiar tem melhorado ao ter dado frutos espirituais? Posso te ajudar a ser um plantador de novas igrejas e continuar com o processo de plantação, como tem visto fazer, ou seja, você sendo um exemplo para ele, e ele agora vai para você. E aí você vai perguntar, como, quando, onde? Como vamos fazer, quando vamos fazer e onde vamos fazer? Pode acontecer que você recebeu um não, claro. Lembre-se, um não pode ser um ainda não. Portanto, não desista. Continue orando por seus líderes. Vá trabalhando. Vá ajudando eles em oração. Se preocupando com eles. Todas essas estratégias que a gente usa, irmãos, ou que nós estamos estudando e falando hoje, na questão de mentorear alguém, também pode ser usado na questão do crescimento da igreja, de pessoas que você convida, de que você aborda para assistir um culto, famílias, seja num processo de evangelização. Hoje, a evangelização ela precisa ser personificada, ela precisa ser pessoal, ela precisa ser individualizada. Hoje não conseguimos mais fazer um trabalho de massa para que as pessoas cheguem. Ela precisa ser muito bem estruturada, ela tem que ser, como no futebol a gente falava, marcação homem a homem, né? Você pegar aquela pessoa e individualmente você trabalhar ela com as suas necessidades, com as suas deficiências, com os seus talentos, com as suas habilidades, e é desse jeito. Então, hoje o evangelho, a pregação, a evangelização, ela exige mais do que algum tempo atrás, que você jogava a rede e vinha muitos. Hoje não. Hoje é como se fosse uma pescaria, um por um, ali na batalha, na peleja, e você precisa desenvolver uma gestão de pessoas para que você consiga conquistar alguém, e é através desses esforços que nós vamos, entendo eu, adquirir o conhecimento. É uma ideia que surgiu aqui agora. Ao que nós encerramos esse curso, eu gostaria de fazer com você um simpósio online. Como que vai funcionar esse simpósio online? Eu vou chamar você um dia e nós vamos marcar uma data para a gente conversar e dizer o que nós podemos fazer para que a igreja cresça. E aí nós vamos trabalhar o que podemos fazer para que a igreja cresça em número de pessoas, como reter aquele que nós estamos ganhando e fechar as portas do fundo para parar de perder, e como nós podemos plantar nova igreja. Então, nós vamos discutir isso, vamos abrir uma discussão. Eu não vou chegar aqui e vou falar para você, vamos fazer isso. Não, nós vamos nos ajuntar e juntos nós vamos debater, vamos trocar ideias, vamos conversar, vamos dialogar, vamos mexer para ver o que nós podemos fazer e, em cima disso aí, montarmos as nossas estratégias. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu vou ter uma experiência agora com a minha região aqui, na próxima reunião que nós vamos fazer, estou preparando aqui o material para que a gente faça essa discussão e monte uma estratégia, um plano de ação. Por quê? A dificuldade nós já vemos, nós já temos. Então, nós não podemos parar diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Quando Moisés ele se deparou com o Mar Vermelho, ele parou ali. Não cabia a ele, não estava nas mãos dele a solução, não estava nas mãos dele as ferramentas necessárias para que ele pudesse atravessar o mar. Ele foi até onde as suas forças deu. E quando chegou ali,
muito provavelmente ele não tinha ideia do que ia acontecer, mas Deus apresentou ali uma solução para ele. Então, esse Deus que está nos ministrando as nossas vidas, no nosso coração, entendo eu que ele tem um plano para nós, né? E dentro desse plano nós vamos também entrar, e Deus ele vai ser o abençoador e ele será glorificado. Amém? Voltamos de novo a uma aula passada a respeito da primeira rota, que é o material que você vai usar. Então, vejam bem que está sendo uma estratégia de ensino repetitivo, repetindo o material para que você possa colocar em prática. Irmãos, mas é assim, se você não colocar a mão na obra, se você assistir a aula hoje, terminou a aula, e você esquecer do material, não vamos crescer. Então é preciso, aconselho novamente você, olha, pega todo o material. Pastor, eu tenho dificuldade de olhar no celular, eu tenho dificuldade de olhar no tablet, eu tenho dificuldade de olhar no computador. Faça a impressão. Eu estou com a minha apostila aqui na frente, aqui, que você pode levar para onde você quiser. Toma isso aqui como se fosse um manual para te ajudar. Ok? Aqui, então, encerramos nossos slides. Vou fechar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Já temos alguns minutos ainda. Quero ouvir você. O que você achou da aula de hoje? O que você achou das nossas falas? Na próxima aula eu vou pedir para você ficar com a câmera aberta, porque eu sinto que eu estou sozinho aqui. E aí, quando eu abro o microfone e falo para você falar, e você não fala, daí eu tenho certeza que eu estou sozinho. Irmã levantou a mão. Roselvi. Tem que abrir seu microfone. Pado Señor. Acho que cuando estaba hablando de los grupos, en el grupo 2 era la más llamativa porque llama la atención para empoderar, ayudar en oración y modelar. Entonces, ese es bastante llamativo porque cuando uno está hablando para meninos en la escuela, en la casa, y él cuando están recién llegados o como una crianza, eles quieren hacer todo lo que nós fazemos. Então, novo crente, ele quer fazer tudo quanto ele vê que a pessoa que chamou a ele ou a pessoa que onde ele puso seus olhos, porque é uma pessoa sobressalente, então ele quer ser como ele. E acho que é importante, muita gente, aun quando todos somos chamados para fazer discípulos, há muita gente que nós queremos algo assim, que chame a los responsabilice, ponha suas mãos sobre nós, orem por nós e nos empoderem para ir para outro lugar a buscar as almas. Mas outras pessoas são tranquilas, eles trabalham sem precisar que alguém mande a ele a fazer esse trabalho. Porque eu tive meu pai foi uma pessoa que só com ler a palavra ele fazia, porque ele falava, a Bíblia fala que Jesus enviou a seus discípulos, e esse mesmo chamado está para tudo. Então, eu não preciso que se eu tenho
muitas pessoas a meu redor, eu não preciso esperar que o pastor fale para mim, para eu falar para essa pessoa, porque elas são almas que precisam de Jesus. Então, há pessoas que sozinhas fazem o trabalho e há outras que precisam modelar, acho, que orem por ele e que lo mandem. Então, acho muito importante esse grupo número 2 do qual estava falando anteriormente. Amém. Obrigado, irmã. Mais alguém? Ela está falando. Isso aqui. Ensina, modela, intercede e empodera. Isso, mano? Esse é o grupo de Moisés, o grupo 1. O grupo 2 é esse. Ensina, modela, relaciona e ama. El outro. Esse? El outro. Esse? Anima. Esse é Anima. o grupo... Esse, tá. Anima, intercede e empodera. Ok. Mais alguém? Esse é importante. Não? Ok, obrigado. Sua participação ela é muito importante, viu? Agradecemos a todos pela sua participação. Estamos quase na reta final do nosso curso. A semana que vem nós já vamos para a aula 10, depois 11 e 12, e acabamos. Vai ser 3 semanas, a gente encerra, se Deus assim nos permitir, vida e saúde. Amém? Irmão Zezé, você pode orar por nós para a gente encerrar? Amém, meu irmão. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso,